Boa noite. Já está gravando. Vamos lá, então. Ok. Eu vou compartilhar, parceira? Pode ser. Porque aí a gente já vai para a prece e depois você... Todos vendo? Você vai ampliar a imagem? Já pedi para ampliar, o queridinho, agora foi. Isso, beleza. Pronto. Então, vamos lá. Vamos, então, nos acalmando, os nossos pensamentos elevados a Deus e a Jesus, sempre agradecendo no começo pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa possibilidade do aprendizado, do ensinamento, da troca de informações, para que a gente consiga, a cada aula, a cada momento da aula, colocar esses ensinamentos de alguma maneira dentro da nossa rotina, dentro da nossa vida, para que possamos aprender, compartilhar e evoluir nessa nossa caminhada evolutiva. Pedindo a Deus e a Jesus e a espiritualidade do trabalho, que envolva a Yara nessa aula, que a intua, para que possa transmitir da melhor maneira possível esses ensinamentos de Deus e Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos, então, convidar alguém, né, Yara? Se alguém quiser fazer a leitura, tem algum voluntário, assim, de coração, que queira fazer a leitura? Eu poderia fazer, mas não está entrando para mim, não sei por quê. Você já compartilhou a imagem? Já. É. Você não consegue ver? Não. Todo mundo está vendo? Para mim tem uma tarja no título, uma tarja escura no título, mas por causa da... na minha também tem essa tarja. Eu posso até ler, mas... no título tem uma tarja. O título é... Ok, ó. O título é 41 Credores Diferentes. Eu posso ler? Pode ler alguém, porque eu não estou conseguindo ver. Eu vou até sair para entrar pelo computador, tá? Mas não consegui ver. Ok. Tá bom. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais acurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje. Como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste-se de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Só um segundo, que ele não quis ir no normal, vai aqui. Pronto. Demora um pouco para entrar, ainda não entrou. Ainda não. Ainda não entrou. Opa, volta. Entrou? Ainda não para mim. Você quer ler, Lu? Nem para você, Lu, entrou? Não, nem para mim. Sai do compartilhamento e entra de novo. Tá, ok, peraí.
Pode deixar que eu vou abrindo os alunos, porque a gente às vezes dá uma travada por causa disso. É, Deixa que eu vou Agora- entrando para o pessoal. ok. Já abriu, falta só ampliar. Pronto. Agora dá para ver? Não Ainda está não abrindo, mudou a não está página. abrindo para nós. Agora sim, agora sim. Foi? Exatamente. Então tá. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal, os adversários, porém, situam-no com vigor. Pela rudeza do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados. Torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isto que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quantos nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na Terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre o instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Ok. Acabou? Final. Acabou. Tá bom. Não é fácil amar o inimigo, né? Mas é fácil amar o amigo, né? Aquele que está sempre passando a mão na nossa cabeça, tudo que a gente faz está legal, né? Então é fácil amar essa pessoa. O inimigo é aquele que está sempre nos cutucando, né? Nos exigindo paciência, nos exigindo bondade para com ele, né? Entendimento que a gente está num nível, ele está no outro, né? Então, eles, não sei se eu entendi bem, eles são como médicos que nos facultam ao corretivo. Então, nós vamos nos aprimorar através do inimigo, né? A gente também não precisa ficar procurando eles, né? Mas se eles cruzarem a nossa vida, acho que a gente tem que amá-los, não sei como, né? Não é muito fácil, imagino eu, né? Não A é gente vai fácil, falar. não. Nós vamos falar sobre isso. Uhum. Capítulo que é o do Vinha de Luz? Esse. Eu só... 41. 41, obrigada. 41, Eu só Credores diferentes. Alguém mais quer falar alguma coisa, fazer uma observação? Não? Então, eu pontuei algumas... Eu tirei uns trechinhos para a gente poder fazer uma breve reflexão, porque, basicamente, a aula vai ser toda sobre esse tema, né? Então, ele coloca assim, ninguém poderá aderir ao adversário. Ninguém poderá aderir e ninguém pode se ligar ao adversário, né? Mas quem é... Jesus perguntava, quem são os meus irmãos? E aí eu te pergunto, quem são os seus adversários? Às vezes o adversário é você mesmo. Você mesmo pode ser o seu próprio adversário, né? De repente, das suas escolhas, das suas atitudes, você tá jogando contra você mesmo, né? Depois, quando ele coloca assim, somos devedores de altos benefícios a quantos nos perseguem e caluniam. Então, a Lourdes até comentou, são médicos, né? Que é o finalzinho do trecho, né? Que ele coloca. Na verdade, os nossos inimigos, que são os nossos desafetos, eles, na verdade, eles vêm para nos auxiliar a nós mesmos nos enxergarmos. Às vezes, o que a gente não gosta em uma determinada pessoa, nós temos isso dentro de nós. Então, o fato de você apontar o dedo para aquela pessoa que você diz que é o seu desafeto, o seu inimigo, tem que fazer com que você se enxergue também, né? Porque muitas vezes aquilo que você está apontando o dedo para o outro, você tem dentro de si e você não está conseguindo se enxergar. Quando ele coloca assim, os inimigos nos indicam as fraquezas e as deficiências, é exatamente esse momento de reflexão, né? Onde eu vou apontar o dedo para o outro, né? E falar assim, nossa, por que eu estou atacando ele?
Por que que ele é assim? Por que que eu não gosto de determinada atitude dele? Porque, na verdade, eu tenho isso dentro de mim. E outra coisa importante, quando Jesus coloca que a gente tem que amar os nossos inimigos, a palavra amar, a gente tem que entender o que Jesus está querendo dizer. Porque logo no início do texto, ele fala que Jesus também não amou aquelas pessoas que estavam crucificando. Mas o que isso quis dizer? Que ele entendeu, que ele compreendeu aquela situação que ele estava passando. Então, ele entendeu que aqueles que estavam crucificando não estavam com o entendimento que Jesus tinha. Então, por exemplo, os nossos desafetos, às vezes, nos magoam. Então, a gente tem que entender que, na verdade, o que eu compreendo hoje, ele ainda não está compreendendo. Então, qual é o amor que Jesus quer que a gente tenha? É o de compreender aquele desafeto, de compreender a atitude. E aí, se eu tento compreender, eu faço aquela imersão dentro de mim, né? Então, eu vou examinar por que ele está me perturbando. E aí, essa imersão que a gente faz, a gente consegue descobrir muito do nosso inimigo dentro de nós, né? Que isso aí é que pega, né? E aí, no final, ele fala, o adversário é rude. É rude, sim, porque ele está apontando, às vezes, alguma coisa que eu tenho. Os inimigos são os médicos corajosos, né? Que nos facultam o corretivo. Então, os nossos inimigos, eles vão fazer com que a gente se modifique. Se aquele desafeto eu não consigo me aproximar dele, eu vou fazer de uma outra maneira para eu conseguir me sentir menos atingido por ele, né? Então, a oração por ele vai entrar tudo nesse processo que a Yara vai desmembrar tudo durante a aula. Eu vou parar de falar, que senão eu estou entrando na aula dela. É isso. Se alguém quiser mais completar alguma coisa, está aberto o canal. Eu queria fazer uma pergunta, na verdade. Eu não sei se isso vai ser abordado, né, na aula de hoje, se for também pode ser respondido depois. Quando a gente fala, assim, todas essas questões, né, assim, pensando em nós, desse amor pelos inimigos, essas coisas que a gente tem que tentar trabalhar dentro de nós. Nesse caso aqui específico, por exemplo, hoje eu vivo uma situação, assim, de uma pessoa que a gente teve um desentendimento, mas eu ainda não me sinto preparada para ter essa reconciliação. É uma coisa que eu acredito muito que não pode ser uma coisa leviana, tem que ser uma coisa que eu sinta dentro do meu coração. Eu não posso falar assim, eu vou me reconciliar porque, sei lá, por todas essas questões, porque eu não quero levar isso para uma outra vida, só que eu acho que se não for uma coisa verdadeira, que eu acho que esse é o pulo do gato, porque às vezes a gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente precisa sentir isso dentro do nosso coração, porque se for fazer por fazer, eu acredito que isso não vale a pena, não vale, né, se não for sincero. Aí eu não sei, eu queria entender um pouquinho esse aspecto. Nós vamos falar. Então tá bom. Tá Segura a ótimo. ansiedade um pouquinho aí. Legal. Alguém mais? Uma vez eu ouvi e caiu como uma luva para mim na época que o nosso inimigo é nosso maior incentivador, né? Que às vezes a gente tem alguém na figura, né, do inimigo, mas ele está só nos empurrando, nos incentivando para a gente sair da inércia, né? Então... Também vamos falar. Legal. Eu posso até fazer uma colocação, né? Pode. De uma maneira geral, as coisas são ensinadas muito erradas para nós, né? E quando vê essa questão assim, de amar o inimigo, a gente acha que é ficar sendo amiguinho, ser submisso, fazer papel de bobo, né? E agora a gente vem daqui na aula, né? As explicações.
Não é isso, é ter o entendimento que Jesus teve, não é? É você compreender as limitações daqueles espíritos e deixar para lá. Você não vai ser amigo, mas também não vai ser inimigo. Nós vamos falar mais especificamente. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Alguma coisa, Lu? Você quer falar mais? Não, agora eu vou ficar escutando também, né? Esse capítulo eu falei para a Yara que esse capítulo a gente tem que fazer isso sempre, ler sempre. Esse capítulo tem que ficar na cabeceira da nossa cama. Então vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Que conversa é essa, Yara? O que você quer dizer com isso? Vamos ver. É possível a gente amar os nossos inimigos? Para Jesus, amar os inimigos é uma das maiores virtudes a ser conquistadas pelo ser humano. Não pretende que tenhamos a mesma ternura dispensada a um amigo, porque não haverá comunhão de ideias e sentimentos. Os nossos inimigos são nossas criações, nesta ou em vidas anteriores. A lei de Deus é a reconciliação. E agora, hein, gente? Os nossos inimigos são nossas criações, nesta ou em vidas anteriores. E agora? Dá para engolir isso? Alguém quer falar? Não? Difícil, mas dá para engolir, porque é verdadeiro, né? Vamos lá. O Evangelho segundo o Espiritismo também diz o seguinte: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Desse modo vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz nascer o seu sol igualmente sobre os maus e sobre os bons. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 43. Todos nós somos filhos de Deus, independente de amar os inimigos ou não. Amar os inimigos é uma grande oportunidade que Deus nos dá de sermos melhores. Por quê? Ele não faz diferença entre os filhos dele. Ele ama igualmente. Ele faz com que todos os filhos vejam o sol, vejam a chuva, vejam a natureza criada por ele. Ele faz com que todos os seus filhos sofram o que tem que sofrer para aprender. Ele mandou o seu próprio filho, Jesus, para ser o nosso exemplo. Isso há 2000 anos atrás e nós ainda não conseguimos entender nada, né? Então vamos mais um pouquinho. O amor é a essência da lei divina, exemplificado por Jesus, que veio ao mundo para nos ensinar que o amor deve ser universal, sem distinção de raça, credo, condição social e não se limitando apenas aos amigos. Todos nós fazemos isso? A gente respeita as raças, os credos, as condições sociais? Não, né? Muitos de nós continuam primitivos, com pensamentos e lógicas que para mim não fazem o menor sentido, como não fazem para Deus, como não fazem para Jesus e como não faz para as pessoas que amam o seu próximo, para as pessoas que estão empenhadas em modificar os conceitos que a gente aprendeu até aqui. Ensinamento muito divulgado, pouco compreendido e vivenciado nos atos cotidianos de nossa vida corpórea. Perante as dificuldades que ainda encontramos, que é o que eu acabei de falar lá em cima, né? Muitos de nós ainda fazem diferença de uma série de coisas como se fôssemos diferentes. Nós não somos diferentes, né? Perante as dificuldades que ainda encontramos, como seres em processo de evolução, em compreendermos as ofensas que sofremos e perdoarmos os que nos atingem. Essas dificuldades são justificadas pela incompreensão ainda existente no ser humano sobre o verdadeiro significado do amor e do perdão em Cristo, fundamentadas nas leis morais do progresso e de justiça, amor
e caridade, que nós vamos estudar no segundo semestre, né, Lu? Nós vamos estudar as leis. O que isso tudo quer nos dizer? A gente tem a Bíblia, que foi a primeira... Tivemos outras inscrições anteriores, mas a mais conhecida é a Bíblia. E na Bíblia nós temos o Velho Testamento e o Novo Testamento. O nosso Evangelho é a tradução do Novo Testamento. Não é bem a tradução, é uma forma mais amorosa de nos ensinar o que Jesus veio fazer aqui, né? Então, vejam só há quanto tempo Jesus vem falando a mesma coisa. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Como é que eu posso querer ser amado, ser entendido, ser perdoado, se eu ainda escorrego, por exemplo, na cor do meu amigo, na opção sexual do meu amigo, na religião do meu amigo, na condição social dele? O que é que vocês acham disso? Como é que eu posso querer receber dele a atenção que eu gostaria se eu não dou essa atenção? O que vocês acham? Yara, deixa eu falar Diga. uma coisinha. É a Cida. Pode. Você Oi, sabe que Cida. desde que quando você começou a falar, vem muito forte no meu coração assim, né? A gente, todos nós, eu me incluo totalmente, nós não enxergamos ainda o outro como um outro ser humano como nós. Nós enxergamos aquilo que há pouco você descreveu ali, né? A raça, o credo, a condição social. Então, eu enxergo o negro, eu enxergo o japonês, eu enxergo o branco, eu enxergo aquilo que os meus olhos físicos me mostram. Querem ver. Aquilo que os meus olhos físicos querem ver. Não, e muitas vezes até, Yara, aquilo que vê mesmo. Quer dizer, eu estou enxergando uma cor. Só que, na verdade, eu tenho que ampliar a minha visão espiritual. Essa é a minha opinião. Exato, tá? exato, é isso mesmo. Eu tenho que ampliar a minha visão espiritual, porque a partir do momento que eu enxergar, que eu ampliar a visão espiritual, eu complemento esse olhar que é natural. Eu olho alguma coisa, vejo se é branco, se é preto, se é bonito, se é feio na minha concepção de visão, mas eu enxergo com os olhos da carne. Mas com os olhos da alma, eu vou ver nada mais, nada menos do que um irmão semelhante, alguém que é tanto quanto eu, como vocês vêm falando, humano, suscetível a fraquezas, a falhas, a vícios, a erros, a tudo isso. Então, eu acredito muito, essa pergunta que você fez, que tem, na minha visão, tá? Tem muito a ver com isso. A gente precisa ampliar, deixar cair dos olhos as vendas espirituais, os olhos espirituais, para a gente enxergar além, né? Não sei se... Ok. Como é que eu vou conseguir ampliar esta minha visão? Só através da fé, do estudo, né? O que a gente está fazendo aqui, todos nós. Cada vez mais a humanidade precisa enxergar que nós somos muito mais do que carne e matéria. Só a partir do momento Aliás, nós não somos carne e matéria, nós somos espírito. Exatamente. Né? Nós somos espíritos vivendo uma vida temporária, corpórea, com carne. Então, por que eu estou falando que nós somos espíritos? Obrigada, Cida. Porque o espírito, ele não tem raça, ele não tem cor, ele não tem opção sexual, ele não tem credo e ele não tem condição social. Ele é um espírito exatamente igual a qualquer outro espírito, criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, nós não temos o direito... Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Nós não temos o direito de julgar quem quer que seja. E é por esta razão que criamos os nossos inimigos ao longo da vida. Pelas coisas que aprendemos errado e julgamos,
pelas coisas que aprendemos errado e fazemos, e pelo simples fato de não abrir a nossa mente, os nossos olhos e o nosso coração para Jesus. Porque quando eu leio, quando eu escuto o que Jesus vem me ensinando desde lá de trás, não existe a menor possibilidade de eu não me envolver. Olhando para os olhos dele, eu sinto um amor imenso. E ele me ama do mesmo jeito que ele ama o Paulo, que ele ama a Luzia, que ele ama a Beth. Ele não faz diferença entre nós. Somos exatamente iguais, como para o pai dele somos exatamente iguais. Vocês conseguem entender o que isso quer dizer? A gente, desde lá de trás, vem trazendo ranços e ensinamentos equivocados. Precisamos mudar. É urgente mudar. É muito necessário mudar. Como é que eu posso, no Pai Nosso, pedir ajuda? Como é que eu posso fazer uma prece pedindo entendimento para mim, para o meu sentimento, para os meus atos, se eu não consigo fazer o mesmo pelo outro? Aí eu estou sendo meu próprio inimigo, como a Luzia falou ainda há pouco. Vamos lá. Quem então são os nossos inimigos? Nossos inimigos são aqueles que sofreram alguma ofensa da nossa parte através de palavras ou atitudes, ou os que nos ofenderam. Sentem mágoa, ressentimento ou ódio por nós e às vezes desejam o nosso mal. Podemos ter inimigos entre os encarnados e entre os desencarnados. Vou colocar de uma outra forma. Às vezes, a gente está num momento difícil e, por exemplo, eu estou aqui dando a aula e tal, a Luzia fala, Yara, não gostei daquilo que você falou. Se eu estiver num momento difícil, se eu não tiver o entendimento da doutrina espírita, se eu não me focar para melhorar, eu vou ficar sentidíssima com a Luzia por nada. Porque, na maioria das vezes, as nossas implicâncias são muito pequenas. Por exemplo, hoje eu estava passando pano na casa e falei para o meu marido, para de andar para lá e para cá. Ele ficou sentido comigo. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? A gente nunca sabe o que vai no coração do outro. A gente não sabe a bagagem de vida que a gente traz de outras vidas. E nesses momentos, se a gente tem indiferença, tem alguma diferença entre as pessoas que conosco convivem e acontece alguma coisinha que nos magoa, nos melindra, que a palavra certa é melindre, o que vai acontecer? Já é um primeiro motivo para se criar um inimigo. Consegue entender? Eu posso ter os inimigos de vidas anteriores e posso continuar criando inimigos agora. Por isso que é importante o meu entendimento e o meu estudo. É muito necessário que eu abra o meu coração. Não adianta só eu abrir a minha cabeça, os meus olhos. Se eu não sentir no meu coração a mudança, ela não vai acontecer. Conseguem entender? Gente? Sim, sem dúvida. E começa pequenininho, né, Yara? Começa pequenininho. Depois os grandes problemas, os grandes inimigos em vidas passadas, ou seja, o que for, crescem porque começou pequenininho. Eu acredito que tudo começa pequenininho, né? Tudo começa por uma implicância, alguma coisa boba, alguma coisa que eu estou nervosa, você está aborrecida e a gente criou atrito ali desnecessariamente. Sem dúvida. Percebe o que eu quero dizer? Sim. E é isso que a gente carrega, e carrega um peso que atrapalha a nossa vida para sempre, se a gente não abrir o coração. Tá bom? Podemos ser nossos próprios inimigos? É uma mudança, né, Yara? Tem que vir de dentro para fora. É de dentro para fora. É de dentro para fora. A Cida tinha falado que eu tenho que sentir. Lembra que a Cida falou quando ela
interpretou o que eu disse? É exatamente isso, tem que partir do meu coração para ser verdadeiro, tá? Podemos ser nossos próprios inimigos quando agimos de forma a nos prejudicar, seja física, emocionalmente ou espiritualmente. Quando eu faço isso? Quando eu cometo abusos, por exemplo, eu sei que eu não posso comer tal coisa, mas eu vou e como aquela coisa sem parar. Quando eu sei que eu, em contato com uma situação, eu não consigo ainda resolvê-la. Então, em vez de eu procurar ajuda na casa espírita, com um psicólogo, comigo mesmo, eu continuo insistindo naquilo sem resolução. Precisamos enfrentar a nossa sombra, reconhecer a sua existência para exercitar a nossa libertação. É imprescindível que a gente se conheça. A gente não consegue fazer mudança se a gente não souber onde é que a gente tem que mudar. O que é que dentro de mim me faz sofrer? O que dentro de mim me faz fugir às leis de Deus? Eu preciso encontrar isso e fazer essa sombra ter luz. Tem alguém com o microfone ligado, está dando interferência, gente. Será que vocês podem, por gentileza, desligar? Enquanto mantivermos os nossos inimigos velados, ou seja, escondidos, escondidos de uma forma que eu sei que eles estão lá, né? Eles permanecerão em nós, fortalecidos a cada instante, tornando-se verdadeiros obstáculos ao nosso crescimento e evolução. A gente presencia isso nos trabalhos de desobsessão. Às vezes você vê que vem um espírito e diz assim para você: o que você está tentando falar isso para mim? Você não faz. Não vem com essa sua conversa fiada para cima de mim. Então você percebe que os espíritos, eles conseguem enxergar um outro espírito nitidamente. Por isso é necessário que a gente se mude, para sofrer menos, para apagar essa sombra dentro de nós, para que a gente consiga entender o que Jesus quis nos ensinar e para que a gente possa seguir em paz, aprendendo e dando importância para aquilo que de fato tem importância, porque as coisas que talvez eu dê importância hoje não vão comigo. O que vai comigo é o que eu aprendi, é o que eu fiz de bom e de ruim, é o que vai comigo quando eu passo pela porta estreita que a gente tanto ouve falar. Eu não carrego nada comigo, a roupa bonita que eu gosto, o sapato bonito que eu gosto, aquele equipamento de som maravilhoso, nada vai comigo. Isso tudo é um empréstimo para mim nesta vida. Então, se eu sei que eu carrego comigo aquilo que eu aprendi e o que eu fiz, não fica mais fácil para eu começar a me preocupar em mudar? Quando reconhecermos a sua existência, daremos a eles a oportunidade de serem libertados e proporcionaremos a nossa própria libertação. Então, quando eu reconheço o que está errado e eu faço a mudança, eu também ofereço a esse inimigo a chance de mudar, a chance de se libertar dessa corrente, porque a gente fica preso, viu, gente? A gente fica preso, enquanto o assunto não se resolve. Isso pode levar séculos. Também a gente vê isso nos trabalhos da casa. Então, conheças a verdade e ela vos libertará. Foi Jesus quem nos disse isso. É importante que eu saiba disso. Por quê? Porque eu, tendo conhecimento disso, eu vou tentar me modificar. Eu vou tentar me ajudar. Porque quanto mais eu fizer por me ajudar, mais eu vou poder ajudar o outro, o meu inimigo. Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estáis a caminho. Mateus, capítulo 5, versículo 25. O que isso quer dizer? Se eu tenho inimigo aqui,
Ou, se eu sinto que eu tenho um inimigo, vamos trabalhar isso. Vamos nos perdoar, vamos nos ajudar, vamos nos aceitar. Enquanto eu estou aqui na Terra, que eu estou estudando, que eu estou sabendo disso, eu consigo reverter. E quando eu não consigo reverter, o que vocês acham que eu devo fazer? Quem arrisca responder? Orar. Exatamente. Orar com o coração para Jesus, pedindo ajuda para tirar de dentro de nós essa mágoa, essa tristeza, essa sombra. Porque quando eu vou fazer esta oração com o meu coração, eu vou ser atendido mais rápido do que se imagina. Mas essa ela é tem a que dúvida partir... da Naira, né? A dificuldade de como que ela vai poder resolver. Exatamente. Essa dúvida, Naira, eu queria que você entendesse o que eu falei antes, por isso que eu quis seguir. Quando eu estudo, quando eu começo a entender as coisas, quando eu sei que eu estou aqui na Terra para aprender e que esta oportunidade que me foi dada por Deus é a minha chance de quitar as minhas promissórias com a lei divina, fica mais fácil pedir ajuda a Deus para apagar de dentro do meu coração a mágoa, a incerteza, a dúvida. Insiste na bondade e na compreensão. Faz o bem possível. Trabalha pela harmonia, mas se o inimigo te desdenha, concilia-te com a tua própria consciência. Continuando a resposta da Naira. Tudo bem, eu tenho uma indiferença, eu tenho um problema, vai com alguém. E aí eu fiz um sacrifício grande para tentar me reconciliar com ele, pedir ajuda de Deus, engoli o meu orgulho, fui até lá pedir ajuda, e ele não quis. E aí? O que eu faço? Continua orando, mas aí a responsabilidade maior também é do outro dele. que não quis, né? Isso, exatamente. Continua rezando. O remédio sempre é a prece, porque ela é a nossa grande oportunidade de nos conectar a Deus. É através dela que eu consigo coisas inacreditáveis, gente. Eu não estou falando isso sem base. Eu vejo isso na minha vida pessoal e vejo isso no trabalho mediúnico. Eu passei por uma experiência muito linda que eu vou compartilhar com vocês agora. Não tem a ver com o inimigo, mas tem a ver com a prece. Teve um dia, meu esposo tem Parkinson, e teve um dia que ele estava muito ruim, muito ruim. E eu fiquei aflita de ver ele sofrendo daquele jeito, e eu abracei e fiz uma prece. Pedi a Deus que viesse ajudá-lo, que viesse aliviar esse sintoma, que ele pudesse sentar para comer com tranquilidade, que ele se sentisse amparado, enfim. Comecei a falar com Deus, mas eu falava com Deus do meu coração. Terminei a prece, sentei no sofá e ele sentou para almoçar. De repente ele falou para mim: o que foi que você fez? Eu falei para ele: eu não fiz nada. Ele falou: o que foi que você fez? Eu falei: eu não fiz nada. Mas a minha prece foi atendida na hora, gente. E os sintomas dele melhoraram. Então, quando eu digo para vocês que quando a gente ama de verdade, quando a gente eleva o nosso coração a Deus, nós somos atendidos naquilo que precisamos. Não no que queremos, mas naquilo que precisamos. Que às vezes queremos equivocadamente algumas coisas. Nesse livro... Yara, posso falar só um negocinho? Até 2. Você pode tudo. Às vezes, esse lance da gente perdoar, a gente sempre quer que o outro mude. E o lance é a gente mudar em relação ao outro. Porque você não pode esperar que o outro mude. Não, porque o outro eu não consigo. Às vezes, a sua postura que você tem... Primeiro, você tem que mudar a sua postura. Né? Então, se você mudar a sua postura,
a coisa começa a ficar diferente porque o outro percebe que você mudou. E, às vezes, é essa mudança que é o botão que vai virar para começar... Vai acionar a mudança. Exato. Vai acionar. É isso mesmo. E aí você falou que eu podia falar 2? Pode falar, quantas você quiser. E aí, a segunda, é que era um outro momento lá atrás, mas aí passou, eu falei, deixa que depois eu falo. É como a gente fala, sabe? É muito importante a gente ouvir como a gente fala. Isso foi quando você falou do pano, que você estava passando o pano, e aí o teu marido... Aí você falou, pô, para de ficar transitando aqui, né? Fazendo laminha, né? Então, às vezes, como a gente está agitado, tal, às vezes a maneira que a gente fala faz toda a diferença. Então, às vezes eu falo assim, você quer ofender alguém, mas dependendo da maneira como você fala, a pessoa nem se sente ofendida. Então, a gente tem que fazer o exercício de se ouvir, né? E fazer aquele exercício, como eu gostaria que falassem comigo, né? Isso dá sempre certo, né? A Elaine levantou a mão. Pergunte, Elaine. Eu queria saber o seguinte, e quando, por exemplo, uma pessoa te magoou muito, entendeu? Mas acontece que você não tem mais o contato com aquela pessoa já passou pela tua vida, mas você não sente ainda aquela mágoa pelo que a pessoa fez. Como é que a gente... Você ainda sente a mágoa? Sim. Então, o caminho, mais uma vez, é a oração, é o tratamento espiritual, é a busca das palestras na casa espírita, porque são essas coisas que vão cada dia mais ajudando a gente a entender, a buscar o que a gente precisa mudar. Nesse momento, você não tem mais contato com a pessoa, mas você pode rezar por ela, para que ela seja feliz, para que ela tenha muita luz, para que ela siga em paz. Essa prece vai ajudar esta pessoa e vai te ajudar muito mais. Entendi. Sempre a prece. De nada. Tá bom. Então, vamos lá. A mesma coisa com quem já partiu, desculpa. A mesma coisa com quem já partiu para o plano espiritual. Eles nos ouvem e sabem, o espírito nos vê exatamente como somos. Então, eles sabem se a gente está pedindo ajuda e perdão com sinceridade. Portanto, pensem muito em fazer isso de coração, tá bom? Nesse livro, O Despertar do Espírito, de Divaldo Franco, quer dizer, é da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo, né? Esse trecho me chamou bastante atenção. A violência encontra-se embutida nos instintos básicos do ser, ainda não superados. E, além das suas manifestações patológicas, a falta de educação ou o exemplo dos vícios com os quais convive, com a ausência absoluta do sentido ético, da dignidade moral, ficam esculpidas nos tecidos emocionais as condutas agressivas e violentas de que se nutrem. A gente veio lá da Idade da Pedra, né? Então, já trouxemos conosco um instinto de sobrevivência muito forte. Só que a gente esqueceu que o tempo evoluiu, as coisas evoluíram, mas ainda somos primitivos em muitas coisas. Aliado a isso, tem a nossa formação religiosa, tem a nossa educação de casa. Antigamente, os pais eram muito ignorantes, né? Faziam o que era possível para nos educar, para nos manter na linha. Então, muitas dessas atitudes que eles tomavam não eram maldosas, eram para o nosso bem do jeito que eles conseguiam fazer. Então, eles não têm culpa, não cabe nenhuma crítica aqui a eles, mas vieram conosco. E a gente sabe criticar o que a gente aprendeu errado, mas a gente não sabe mudar a nossa atitude igual ao do nosso pai, à da nossa mãe. Isso ficou claro para vocês? Não adianta só eu criticar, eu tenho que mudar. Diga. Não, ia dar a minha opinião, né? Acho que essa frase aí talvez justifique um pouco do que a gente vê hoje em dia, essas violências gratuitas, né? Essas torcidas brigando, né? Então, todas essas pessoas estão nessa mesma
sintonia, nessa mesma vibração, né? Acho que é por isso que acontece. Não evoluíram ainda. Não, Ou muito exato. pouco. Isso. Mas a gente, às vezes, Paulo, por exemplo, diante de tanta violência, às vezes a gente se revolta, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. Então, é por isso que é importante a gente ter o conhecimento e começar a pôr em prática, a modificar, a ser um exemplo para a nossa família. Aí, é como o Espírito falou para o médium. O que adianta você me falar isso? Você não faz? É verdade. É a mesma coisa que um filho diria para um pai que dá ordens, mas não faz. Age de forma diferente. Vocês conseguem entender o que eu quero dizer? Sim. Ok. Sim, vamos claro, lá. Está bem claro. Ok, vamos lá. Opa, a gente para um pouquinho e tem que vir por aqui. Como amar? Não guardando ódio, nem desejo de vingança. Perdoar sem restrições o mal que nos acusem. Reconhecer que a má ação de um inimigo não define totalmente a sua maneira de ser. Desejar o bem e não o mal. Socorrê-los, se necessário. Abster-se, quer por palavras e atos, de tudo que os possa prejudicar. Retribuir o mal com o bem, sem intenção de humilhar. Ficar feliz quando conquistarem o bem. É difícil fazer isso? Muito! Mas a gente pode. A gente consegue. Compreende que, por mais infeliz que uma pessoa seja nas suas atitudes, um dia irá progredir para a perfeição. Essa é a lei de Deus. Todos caminharemos rumo à perfeição. É o que Deus espera de cada um de nós. Sabe que a morte apenas livra da presença material dos inimigos, mas não do ódio. Por isso procura amar, perdoar, para que as desavenças não sejam carregadas para o plano espiritual. Lembra que eu falei ainda há pouco que para a gente passar pela porta estreita, o que eu vou levar é o que eu aprendi e o que eu fiz, de bom ou de ruim. Está aqui. A gente sabe que a morte só vai nos livrar da presença física daquela pessoa. O que a gente fez para ela vai continuar dentro dela se a gente não corrigiu, se a gente não pediu desculpa, se a gente não rezou para resolver esse problema. Ou, às vezes, é uma coisa que está só dentro da gente. Às vezes, a pessoa para quem a gente fez mal nem lembra mais da gente, já superou, já está bem, já está em outro caminho. Mas, quando eu faço uma prece por ela, eu também estou me ajudando. Mesmo que ela já não dê mais importância para aquilo que eu fiz. Tá bom? Jesus, apesar de todo o sofrimento, quando esteve fisicamente entre nós, continua amando a humanidade. Até o último instante, ele pagou o mal que ele estava recebendo com o bem. Até o último instante, e nós ainda não aprendemos isso, gente. Olha a gravidade do assunto. Quantas vezes ofendemos a Deus e seu amor por nós não se modifica? A reencarnação é a maior prova desse amor, porque nos dá quantas oportunidades necessitarmos para a nossa regeneração. Ou seja, se ele pode nos dar tantas chances de nos corrigir, de evoluir, de aprender, de quitar as nossas promissórias com a lei dele, por que eu não posso fazer isso? Por que eu não posso fazer isso? Né? Em tudo, devemos nos inspirar em Jesus, o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão 625. E que nos orientava sempre para a necessidade de humildade, paciência, compreensão, perdão, benevolência e indulgência. Ele tinha a receita para a solução dos problemas decorrentes das relações humanas, sintetizado na expressão:
amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus o mandou, porque ele já havia passado por tudo isso que nós passamos. Ele evoluiu, ele cresceu, ele é um espírito crístico. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Desde que tenhamos o entendimento da humildade, da paciência, da compreensão, do perdão, da benevolência, da indulgência. É muito difícil isso? É porque nós somos muito imperfeitos, mas nenhuma desses pedidos que ele nos faz é impossível. E se a gente prestar bem atenção no pedido dele, é muito simples, gente. É muito simples. A Luzia ainda falou isso na palestra dela ontem. Jesus falava do amor incondicional, sublime, irrestrito, que deveria estender-se ao parente difícil, ao companheiro rebelde, ao adversário, ao inimigo. Nada pode substituir esse sentimento. Jesus jamais se deteve nos erros dos companheiros de jornada. Então, aqui eu trouxe 2 exemplos. Em Pedro, que era o principal discípulo dele, no dia da negação, ele não repara o cooperador dele enfraquecido. Ele não vê que Pedro está enfraquecido. Para ele, pouco importa isso. Mas ele vê aquele aprendiz que foi invigilante no exercício do entendimento e do aprendizado. A exigir dele, Jesus, o carinho e a compreensão. Por isso, com o tempo, transforma-o no baluarte seguro do evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e crucificação. Pedro foi um dos últimos discípulos de Jesus a morrer. Ele saiu pelo mundo ensinando as lições, a paciência, a humildade, a resignação. Então, naquele momento, Jesus sabia quem era Pedro de fato. Ele não interpretou a covardia de Pedro como um erro, uma maldade, não. Ele viu que o aprendiz dele foi invigilante. Ele fraquejou no momento de tomar uma atitude mais adequada, né? Um outro exemplo foi Judas. Acho que são 2 exemplos bem fortes, né? Judas, ele não se surpreende com o discípulo ingrato que Judas foi, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. Por que Judas traiu Jesus? Por dinheiro, por poder, por posição. E mesmo Jesus, sabendo que ele iria fazer isso, ele sacrificou-se até o fim, sem se justificar, sem buscar criar problemas para Judas. Ele aceitou a flagelação e a morte física para doar amor e perdão que se estende pelos séculos, soerguendo os vencidos e amparando a justiça das nações. Então, diante desses 2 exemplos que eu acho bastante fortes, que dá para a gente refletir um pouquinho. Nós fraquejamos sempre diante da vida. Sempre fraquejamos. Então, todas as vezes que estivermos diante de uma situação que aparentemente nós não conseguimos resolver, manda o seu coração direto para Jesus. Faça uma prece, peça a ajuda dele. A mente da gente se clareia na mesma hora, a gente encontra a resposta e a gente vai se modificando. E às vezes a resposta, ela vem tão cheia de significados, não só daquele que eu preciso para aquele momento, mas para outros. Então, elevar o coração a Deus e a Jesus é uma bênção, podem acreditar. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vou contar uma história agora. Tem nada no bate-papo. Ok. Então, vamos lá. Nós temos 2 cantores clássicos, que é o Plácido Domingo e o José Carreras. Domingo é madrilenho e Carreras é catalão. Devido a questões políticas, em 1984, Carreras e Domingo tornaram-se inimigos. Sempre muito solicitados em todo o mundo, ambos faziam questão de exigir nos seus contratos
que só atuariam em determinado espetáculo se o adversário não fosse convidado. Olha a vaidade. Em 1987, apareceu a Carreiras um inimigo muito mais implacável que o seu rival Plácido Domingo. Foi surpreendido por um diagnóstico terrível, leucemia. A sua luta contra o câncer foi muito difícil, tendo se submetido a diversos tratamentos e também a um transplante de medula óssea, além de uma mudança de sangue que o obrigava a viajar mensalmente até os Estados Unidos. Nestas circunstâncias, não podia trabalhar e, apesar de ser dono de uma fortuna razoável, os elevadíssimos custos das viagens e dos tratamentos dilapidaram as suas finanças. Quando não tinha mais condições financeiras, teve conhecimento da existência de uma fundação em Madrid, cuja finalidade era apoiar o tratamento de doentes com leucemia. Graças ao apoio desta fundação, com o nome de Formosa, Carreiras venceu a doença e voltou a cantar. E assim recuperado, voltou a receber os altos cachês que merecia e resolveu associar-se à fundação. Qual não foi a sua surpresa quando, ao ler o estatuto da fundação, descobriu que o seu fundador, maior colaborador e presidente era nada mais, nada menos que Plácido Domingo. Surpreendendo Plácido Domingo num dos seus concertos em Madrid, Carreiras interrompeu a atuação deste, subindo ao palco e humildemente ajoelhou-se a seus pés, pediu-lhe desculpas e agradeceu-lhe publicamente. Plácido o ajudou a levantar e, com um forte abraço, selaram o início de uma grande e bela amizade. Logo em seguida, um jornalista perguntou a Plácido Domingo por que criar a Fundação Formosa num gesto que, além de ajudar um inimigo, ajudava também o único artista que poderia fazer-lhe concorrência. E ele respondeu rapidamente, porque uma voz tão bonita quanto aquela jamais poderia se calar. Essa história me emocionou muito, porque você vê, os dois eram inimigos ferrenhos por política, né? Mas, diante dessa situação, o José Carreiras foi humilde, foi agradecer o que o Plácido fez publicamente. Isso não é fácil, mas ele foi. Então, não é impossível que nós façamos isso, né? Não é impossível. O que vocês acharam? Linda a história, não conhecia. Emocionante. É linda, né? O mundo dá voltas, né? A gente nunca sabe de nada, podem crer. O que é o inimigo? O Dalai Lama nos diz que o inimigo sou eu mesmo. Minha ignorância, meu apego, meus ódios. Aí está realmente o inimigo. Sábio, né? Muito sábio. Inimigos internos, nossos inimigos internos. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o ódio, a mágoa, a prepotência. Qual o remédio para isso? O remédio é a reflexão sobre os nossos atos, mudança de comportamento e, sobretudo, na oração do Pai Nosso, dizemos: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoai, para que Deus vos perdoe. O sacrifício mais agradável a Deus é o que o homem faz do próprio ressentimento, reconciliando-se com o seu irmão antes de elevar em prece o pensamento ao Pai. Não faz sentido pedir perdão para os meus atos se eu sou incapaz de perdoar. É uma questão de refletirmos sobre isso. Não adiemos a tarefa de perdoarmos e reconciliarmos-nos com os nossos adversários. Façamos de cada instante da nossa vida ocasião de reparar o mal e construir a fraternidade. Somos os carcereiros da nossa própria prisão, e a chave que nos liberta é o perdão, a conciliação com o adversário. Prestem atenção para todas as coisas que a gente sabe
que nós estamos errados. Olhem para dentro de vocês e vejam quanto isso aprisiona a gente. É uma prisão de fato. A gente fica impotente e a gente é incapaz de agir. Então, a gente precisa de ajuda. E se continuarmos sem pedir ajuda, não vamos sair dessa situação tão facilmente. Isso é claro, gente? Yara, eu posso fazer uma colocação, né? Por favor. Aquele primeiro livrinho que nós vamos fazer a prova, o Entre o Céu e a Terra, eu já comecei a ler, sabe? Eu gosto de ler 2 vezes, né? Eu não vou ficar contando os detalhes para o pessoal não perder a graça no livro, né? Sim, senhora. Tem um personagem chamado Mário Silva. Ele fez uma colocação e falou assim, poxa, por que eu estou jogando tanta energia negativa no outro personagem lá do livro? Sabe, a vida já se encarregou das coisas, eu tô normal, não mudei nada, o outro lá tá tão sofrido, cheio de problema. Eu acho que eu tô até fazendo uma maldade para ele, deixando de ser caridoso, jogando energia negativa, pensamentos ruins, que uma pessoa fez uma coisa comigo há tanto tempo atrás. Aí eu achei tão bonito isso daí. E é uma verdade, né? E esse é um exemplo perfeito para o que a gente falou agora. Obrigada. Vocês vão ver isso quando vocês lerem o livro. Mário Silva é um exemplo perfeito para esse assunto. Vocês vão ver. O livro é maravilhoso e cheio, recheado de ensinamento. Vocês vão ver. Obrigada. Nada. Vamos lá. Joana de Ângeles psicografou uma carta e Divaldo... Joana falou e Divaldo psicografou. Então, o que ela nos ensina? Nunca desperdices a oportunidade de ser aquele que cede em contendas inúteis, quão perniciosas. De perder no campeonato da insensatez a fim de ganhar em paz interior. De servir com devotamento, embora outros sirvam-se explorando a bondade do seu próximo. De oferecer compreensão e compaixão em todas e quaisquer circunstâncias que se te deparem. De edificar o bem onde te encontres, na alegria ou na tristeza, na abundância ou na escassez. De oferecer esperança mesmo quando reinem o pessimismo e a crueldade, levando ao desânimo e à indiferença. É nesse momento de maior dificuldade que nós temos que mostrar o quanto aprendemos com a doutrina espírita. Por mais difícil que seja, nós temos que fazer a diferença em amor, em humildade, em abnegação. Vamos lá, mais um pouquinho. De silenciar o mal a fim de referir-te àquilo que contribui em favor da fraternidade. De ser aquele que ama, apesar das circunstâncias perversas. De perdoar mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. De ensinar corretamente, embora predominem a prepotência, e por essa razão mesmo, nunca te canses de confiar em Deus, seja qual for a situação em que te encontres. Vestindo a couraça da fé e esgrimindo os equipamentos do amor, os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em ti para instalar as suas matrizes obsessivas. Cantando a alegria de viver e iniciando a era nova de felicidade na Terra, permitindo-te seguir em paz, cantando a alegria de viver. Página psicografada por Divaldo, na sessão mediúnica de 28/2/2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. A nossa maior obrigação é conosco, porque nós não podemos desperdiçar essa oportunidade abençoada que tivemos de reencarnar. Existem muitos irmãos nossos desesperados por reencarnar. Então, esse aprendizado aqui tem que nos ajudar a mudar, né? Porque aqui ele diz assim, os teus inimigos desencarnados não encontrarão campo emocional nem vibratório em ti para instalar as suas matrizes obsessivas. Isso é importante demais. Se eu mudar as minhas vibrações, se eu mudar as minhas atitudes, se eu mudar o que eu sinto através do entendimento do porquê eu estou na Terra,
certamente eu não vou mais gerar medo, culpa, insegurança para fazer com que esses obsessores se fixem em mim. Quando eu mudo as minhas vibrações, quando eu mudo os meus sentimentos, eu afasto o obsessor. E mais, eu ajudo esse obsessor porque ele percebe a minha mudança. Eu não sei se vocês assistiram o filme do Divaldo, mas tem um trecho do filme que é muito forte nisso, que ele mostra para a gente o Divaldo recebendo uma criança na casa, que ninguém queria receber porque não tinha vaga. Mas Joana de Ângeles orientou Divaldo a receber aquela criança. Aquela criança era a mãe do obsessor dele. E ele não acreditou que o Divaldo fosse cuidar daquela criança. E aí ele percebeu a importância do Divaldo, a mudança do Divaldo da vida anterior para essa vida. Porque numa vida anterior, Divaldo tinha forçado esse espírito, que hoje era o obsessor dele, a se matar por desespero, por uma série de fatores. Então, a nossa mudança faz a mudança do obsessor. É importante que vocês entendam isso. Algum comentário, pessoal? Vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo tem lá: restituir o mal com o bem. Não existe mérito algum em só amar aqueles que nos amam. Lemos isso na harmonização. Visto que os maus também fazem o mesmo. As pessoas de má índole também amam as pessoas que a amam. Né? O verdadeiro mérito está em fazer o bem a quem nos faz o mal, em perdoar e amar os nossos inimigos, em fazer, enfim, o bem a todos, indistintamente, sem esperar retribuição alguma. O pensamento malévolo cria uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O benévolo, ao contrário, nos envolve num agradável bem-estar. Lembra que a gente falou ali na psicografia da Joana que a gente muda as vibrações, o nosso modo de sentir. Isso impede que o obsessor nos ache, que nos faça mal, e ajuda o obsessor a mudar também. O amor aos inimigos representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Os malfeitores e criminosos também amam aqueles que lhes são caros. Deus ama a todos nós indistintamente, bons e maus. Jesus nos recomendou que amássemos o nosso próximo como a nós mesmos. O próprio malfeitor se corrigirá do mal através do sofrimento que experimenta, decorrente de sua má conduta. Amar os nossos inimigos não é dedicar-lhes extrema afeição, mas não lhes desejar nada que não quiséssemos para nós próprios. Embora seja difícil amar os inimigos, devemos nos esforçar para dar-lhes o mesmo tratamento que dispensamos aos amigos. O inimigo é a mão que Deus nos dá para demonstrarmos paciência e resignação. Eu não lembro quem foi que me perguntou sobre isso. Até um pontapé no nosso traseiro nos impulsiona para frente. Então, lembrem-se sempre disso. O inimigo é a nossa grande chance de mudar. A gente briga, a gente xinga o obsessor e ele é a nossa chance. Ele é a nossa maior chance de acertar as coisas. Então, estou respondendo a pergunta de mais alguém que eu não lembro quem foi que me perguntou sobre isso. A Patrícia também tinha feito uma colocação logo no começo, né? Acho que foi ela. Acho que foi a Patrícia. Acho que eu não cheguei a perguntar, não. Eu fiz só uma que eu comentei, né? Acho que eu comentei. Isso. Então, eu vou contar para vocês a história do escravo. Há muito tempo atrás, um menino foi dado como escravo numa fazenda, e esse menino tinha uma índole muito boa. Ele era trabalhador, ele era dedicado, ele era bonzinho, ele aprendia fácil, e ele foi crescendo, crescendo, e ele se tornou o maior colaborador do capataz. Então, tudo que o capataz fazia, conversava com ele, pedia a opinião dele, e assim a fazenda foi crescendo e foi melhorando. Um dia, o capataz precisava fazer a compra de mais escravos para trabalharem na fazenda, e ele convidou esse escravo para ir com ele. O escravo foi.
Quando chegou lá, tinha um monte de escravos sendo colocados ali à disposição deles para compra, né? E ele avistou um escravo velho, muito doente, sentado no chão. E aí ele já tinha escolhido alguns escravos, mas falou para o capataz, eu quero levar aquele escravo. Aí o capataz falou para ele, mas como? Aquele escravo não é útil para nós, não vai servir de nada no trabalho da fazenda. Ele falou, mas eu quero levar aquele escravo. Aí o dono dos escravos, que estava lá fazendo a comercialização, falou para ele, bom, se você levar os 20 escravos que você veio comprar, eu te dou aquele de graça. E assim fizeram. Eles compraram os 20 escravos e levaram aquele escravo que estava muito doente, muito velho, para a fazenda. Chegando na fazenda, esse escravo velho e doente era tratado a tom de ló por ele, por esse rapaz. Ele cuidava da alimentação, ele ajudava nas feridas, ele punha, se ele sentisse frio, ele colocava ele no sol, se ele sentisse calor, ele colocava ele embaixo da árvore para descansar e se refrescar, dava água, enfim. Ele cuidava desse escravo com o maior zelo do mundo. O capataz, por sua vez, ficou intrigado com isso, né? Chegou para ele e perguntou, mas por que você faz isso? Por que você gosta tanto desse escravo? Ele é seu pai? Ele falou, não, senhor. Ele falou, é seu irmão, então? Não, também não. Bom, ele deve ser um amigo, um parente? Não, senhor. Então, por que você cuida bem desse escravo? Porque esse escravo é meu inimigo. Foi por causa desse escravo que eu me tornei escravo. Minha família se separou, cada um foi para um lado e eu vim parar aqui na fazenda. E a minha mãe sempre dizia, nos ensinamentos que ela tinha aprendido na vida dela, que Jesus pagava o mal com o bem. Então, minha mãe sempre me ensinou isso e eu agora quero fazer valer os ensinamentos que eu tive da minha mãe. Diante disso, o que falar, não é? O que vocês acham disso? Tá todo mundo aí? Tá um silêncio. Pois é, menina, essa história entala na goela, né? É difícil, uma pessoa que foi escrava, né? Não é qualquer coisa, não. Pois é, e ele era um espírito que sofreu muito, né? Se ele pode perdoar, por que eu não posso? Vocês acham que o sofrimento dele foi menor do que o nosso, diante de alguns fatos? Né? Ao contrário. Exato. Com certeza não. É isso que eu trouxe para a gente poder refletir, tá bom? Vamos lá. Vamos agora falar em matemática. Olha, o mal é igual a -1. O bem é igual a +1. Então, o mal realizado mais o mal retribuído, -1 mais -1 dá -2. Mal duplo. O mal realizado mais o mal não retribuído, -1 mais 0, dá -1. O mal existente. O mal realizado mais um benefício prestado, -1 mais 1 é igual a 0. Mal anulado. Então, matematicamente, se prova que só o bem praticado em favor de quem nos faça o mal é que consegue extirpar a dor e o sofrimento da face da terra. Isso está no livro Sabedoria do Evangelho do Pastorino. É simples assim. Simples assim. Eu adoro esse quadro. Os inimigos desencarnados. O ódio transpõe o túmulo. Foi aquilo que eu falei. Nós levamos o ódio conosco, né? O inimigo desencarnado, portanto, é alguém que ofendemos em vidas passadas e que hoje nos alcança para o necessário reajuste. No preceito de Jesus, amai os vossos inimigos, encontramos o caminho para a reconciliação com o adversário. A maldade não é um estado permanente dos homens. Ela decorre de uma imperfeição temporária. Assim como o amor une os espíritos, também o ódio os mantém ligados mesmo após a morte. A gente ouve tanto falar que, quando a gente ama de verdade o nosso ente querido que partiu para o plano espiritual, a gente não perde, a gente só perde o convívio momentâneo.
Mas se estamos ligados pelo amor verdadeiro, permaneceremos ligados e o amor continuará. Da mesma maneira, o ódio. É exatamente igual. Não é porque a gente passa para o lado de lá que vira santo, né, gente? Continuamos com as mesmas mazelas que levamos do plano da Terra. A vingança fortalece o ódio, perpetuando uma inimizade por várias encarnações. Lembra que eu falei que essa inimizade pode durar séculos? Existe uma trilogia da Ivone do Amaral Pereira que conta, em cada um desses livros, 3 gerações de vários espíritos, 3 gerações seguidas de vários espíritos. É o Drama da Bretanha, Na Voragem do Pecado, e tem mais um que eu não consegui, O Cavaleiro de Numier. Esses 3 livros, se vocês puderem ler, vale a pena demais. Eu tenho os 3 em PDF, se vocês quiserem, eu passo para vocês depois da aula. Mas ele mostra o que o ódio faz por séculos. Ele expressa exatamente isso que a gente está falando aqui. Então, oi? Oi? Não, ninguém falou nada, não. Acho que é tá. o microfone que está aberto. Tá. Então, a gente precisa ter isso na nossa mente, porque esse ódio fortalecido não ajuda a gente em nada, vai seguindo por várias encarnações. E não adianta, não é uma coisa boa para nós. Ao invés da gente evoluir, a gente involui. Então, precisamos começar a pensar. Extinguir o ódio derramando o sangue do inimigo é radicalmente falso, pois o sangue alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Não há coração tão perverso que não se mostre sensível ao bom proceder. Mediante o bom procedimento, pode-se fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. O obsediado e o possesso são quase sempre vítimas de uma vingança, cujo motivo se encontra em existência anterior, em razão de seu mau proceder. Essa é a causa da maioria dos sofrimentos que o homem experimenta. O Evangelho é a abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. Estas atitudes, além de impedi-los de praticar o mal contra nós, os reconduzem ao caminho do bem. Os inimigos desencarnados. Acabei de falar para vocês ali, ó, a morte apenas nos livra da presença física dos nossos inimigos, que continuam nos odiando e nos perseguindo mesmo depois de deixarem o corpo físico. Veja que a gente está aqui na Terra, vocês estão vendo aqui, ó, e somos marionetes dos nossos obsessores. Olha as mãozinhas deles aqui, tá vendo? O que isso significa? Nós mantivemos um ódio, mas nós temos a culpa, nós carregamos conosco, às vezes, o remorso, e são esses sentimentos que nos ligam aos nossos obsessores e que fazem com que eles nos escravizem, literalmente, a vida, as emoções. Fica clara essa imagem para vocês, gente? Ajuda a entender melhor? Sim. Ok. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe ainda a outra. É para a gente virar o rosto e dar a face esquerda para bater? É isso que Jesus quis dizer? Não. Oferecer a outra face é não revidar as ofensas recebidas. É libertar tanto o agressor quanto nós mesmos do desejo de vingança. A pessoa está te xingando, está falando um monte de bobagem. Aquilo você não pode, você tem que deixar entrar num ouvido e sair pelo outro e não se deixar influenciar. Às vezes é difícil. Mas se a gente exercitar o conhecimento da doutrina espírita, isso começa a fazer sentido. Então, não é revidar o que as pessoas fazem. Deixa falando sozinho, levanta e sai. Vai para a rua, vai tomar um café, bota um gole d'água na boca e segura, até passar o seu ímpeto de fazer alguma bobagem, né?
Quanto maior for a nossa fé na vida futura, ou seja, quanto mais acreditarmos que a nossa vida não está aqui e sim lá em cima, mais nos elevaremos pelo pensamento acima das coisas materiais e menos nos magoarão as coisas da terra. Com o entendimento, a gente vai deixando para lá muita coisa. Eu modifiquei muito o meu temperamento depois que eu comecei a estudar a doutrina espírita. Então, isso é um fato, não é uma coisa escrita no Evangelho segundo o Espiritismo, é um fato. Vocês mesmas podem observar se desde que vocês começaram a estudar até aqui, vocês já não mudaram algumas coisas que vocês faziam. Mudaram? Sim. É isso, né? Cristina colocou, eu já mudei muito. Pois é. E quanto mais você estuda, mais você muda. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Se alguém vos quiser tomar a túnica, também entregais o manto. Ou seja, larga a mão de tudo. É preferível abrir mão, deixar para lá e encerrar o assunto por ali. Porque se a gente for botando o carvão nessa fogueira, alimentando essa fogueira, isso não vai acabar bem. Vai se tornar algo muito ruim e a gente pode evitar. Maior glória lhe advém de ser ofendido do que de ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que de praticar alguma. A justiça de Deus... São Francisco de Assis. Ele é o próprio exemplo desse amai os vossos inimigos. Ele pede a ajuda de Deus para que ele seja o exemplo. A oração dele é isso que quer dizer. Jesus, me ajude. Pai, me ajude a ser o exemplo que o Senhor precisa para modificar a humanidade, né? A justiça de Deus dispensa o nosso concurso. Pela lei do retorno, o malfeitor terá contra si os efeitos do mal que praticou. Ou seja, ninguém passa impune diante das leis de Deus. Se a gente comete alguma falta, a gente vai ter que responder por ela, nesta ou noutra vida. Então, para que aumentar a nossa dívida? Hora de mudar. Vamos estudar e mudar, estudar e mudar. A fé na vida futura aplaca o orgulho e a vaidade, tornando menos difícil praticar o preceito cristão de retribuir o mal com o bem. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe sejam desferidos nos interesses e no amor próprio. O estudo do Evangelho de Jesus e a prece nos auxiliam a encontrar a força necessária para a prática sublime de retribuir o mal com o bem. No Evangelho, no capítulo 28, nós temos lá uma coletânea de preces. E temos na prece 46, quer dizer, no prefácio 46, a prece é 47, a prece pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Então, isso é um jeito também de fazer com que vocês conheçam o Evangelho, gente. O Evangelho tem muito ensinamento para a gente. E aqui nesse prefácio diz assim: amai os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã, mas enunciando-a não pretendeu Jesus preceituar que devemos ter para com os nossos inimigos o carinho que dispensamos aos amigos. Por aquelas palavras, ele nos recomenda que lhes esqueçamos as ofensas, que lhes perdoemos o mal que nos façam, que lhes paguemos com o bem esse mal. Além do merecimento que aos olhos de Deus resulta de semelhante proceder, ele equivale a mostrar aos homens em que consiste a verdadeira superioridade. Aqui é o que a gente falou lá atrás. Capítulo 12 é esse, números 3 e 4. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Já desliguei. Ok, vamos lá. Tendes ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistai ao que vos fizer mal. Se alguém te ferir a face direita, oferece-lhe também a outra. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 41. A vingança constitui indício certo do estado de atraso dos homens que a ela se dão.
e dos espíritos que ainda as inspiram. Se nós estamos estudando e aprendendo, não faz o menor sentido querermos vingança, por pior tenha sido o mal que nos tenham feito. A vingança, fruto do atraso moral do homem, é condenável, pois consiste na manifestação de um coração rancoroso. Esse sentimento contrário à lei de Deus deixará de existir na terra quando o homem, usando os recursos do Evangelho e da prece, se esforçar por perdoar as ofensas recebidas. A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. A vingança é uma inspiração que se torna mais cruel quando associada à falsidade e à baixeza. Jesus nos aconselhou a perdoar 70 vezes 7 vezes. Prescreveu também que devemos amar o nosso inimigo. A vingança é a negação desses sentimentos. A justiça divina dispõe de recursos que dispensam nossa atuação. Aquele que perdoa é bem visto aos olhos de Deus e se torna, por isso, merecedor também do seu perdão. Diga, Vivi. Vivi, você levantou a mão? Eu não falei nada, não. Acho que você deve ter esbarrado. Então. Tem a Márcia, que ela mandou uma mensagem aqui. Quando não se trata de um inimigo, mas de alguém querido, mas que não se quer mais contato, a oração seria a melhor forma? Sempre. Sempre, Márcia. A oração é a nossa arma mais poderosa. Eu vivo uma situação hoje muito semelhante a essa que você trouxe. É a oração que nos ampara e que nos orienta. Tá bom? A nobreza da alma, cuja principal característica é perdoar indistintamente as ofensas, é conquista de grande esforço. O vingador é alguém que carrega um pesado fardo de dores, do qual só se libertará quando iniciar a prática do perdão. De novo, ficamos presos, acorrentados. O perdão é necessário, por mais difícil que pareça para nós, ele é necessário. Aqui eu trouxe para vocês uma oração encontrada nos pertences de um judeu que foi preso e morto num campo de concentração em Auschwitz. Diz assim: Senhor, quando vieres na tua glória, não te lembres somente dos homens de boa vontade. Lembra-te também dos homens de má vontade. E no dia do julgamento, não te lembres apenas das crueldades e violências que eles praticaram. Lembra-se também dos frutos que produzimos por causa daquilo que eles nos fizeram. Lembra-te da paciência, da coragem, da confraternização, da humildade, da grandeza de alma e da fidelidade que os nossos carrascos acabaram por despertar em cada um de nós. Permite então, Senhor, que os frutos em nós despertados possam servir também para salvar esses homens. Que espírito é esse, Jesus? Misericórdia. Toma mais uma, pessoal. Vamos lá. O ódio. O ódio é fruto da condição inferior em que ainda se encontra o homem, da mesma forma que a vingança. Odiar é ferir-se a si próprio. É um mal que atinge diretamente quem odeia. Devemos vencê-lo dentro de nós para desfrutarmos a verdadeira felicidade, cujo caminho é o exemplo de Jesus contido no seu Evangelho. O ódio é o germe do amor que foi sufocado e desvirtuado por um coração sem Evangelho. É o germe do amor que adoeceu. Só a evangelização do homem espiritual poderá conduzir as criaturas a um plano superior de compreensão. Isso está no livro O Consolador, na questão 339. Esse livro é de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. O irmão que nos inspira o sentimento de ódio constitui o meio e a oportunidade que Deus nos dá para nos regenerarmos do mal que tenhamos feito.
Jesus é o exemplo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. De novo, a questão 625. Não é por acaso e eu não errei. Se os odiasseis como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. Se os odiassem como vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. O bem é o único dissolvente do mal. Não existe outra saída, outro remédio, outra cura. É o bem, é o amor. A harmonia que preside as leis de Deus impõe que a violação de uma delas determine a observância e o cumprimento de outra, que leve à reparação da falta cometida. É assim que Deus nos impulsiona ao progresso. O amor aproxima de Deus a criatura e o ódio a distancia dele. Isso é simples assim, gente. Simples assim. A consciência desperta pela razão e pela lógica dos ensinamentos espíritas leva a criatura a aceitar certas conjunturas decorrentes do passado, apresentadas em forma de antipatia, ódio, ciúmes entre familiares. Isso está no livro SOS Família, da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo. O ódio é uma manifestação dos mais primitivos sentimentos do homem. Nos leva a cometer os atos mais indignos de violência, de agressividade, causando conflitos e até mortes, contraindo muitas vezes as mais penosas dívidas para o futuro. Ou seja, acorda, gente, acorda. Vamos arrancar de dentro de nós todos esses sentimentos ruins, para a gente poder aproveitar o máximo que puder esta nossa encarnação. O duelo. Já estamos terminando, tá, gente? Evoluímos e o conceito de duelo mudou. Porém, continuamos a praticar duelos de formas diferentes. Duelamos quando, em pensamento, enviamos a um desafeto desejos ruins de vingança, desejando muitas vezes até a sua morte. Ficamos remoendo internamente desavenças, conversas com opiniões diferentes, culminando em desentendimento. Pequenas coisas que ficam guardadas esperando o momento para o revide. O mestre, acima de tudo, preocupou-se em preservar-nos contra o veneno do ódio, evitando-nos a queda em disputas inúteis ou desastrosas. Ama, pois, os que se mostram contrários ao teu coração, amparando-os fraternalmente com todas as possibilidades de socorro ao teu alcance, convicto de que semelhante medida te livrará do calamitoso duelo do mal contra o mal. Ou seja, na dúvida, na incerteza, na impossibilidade, reze pelo seu inimigo, reze com amor, reze com o seu melhor sentimento do coração. Boa noite. Acabou, pessoal. Vamos parar o compartilhamento e vamos prosear, pessoal. Ainda temos um tempinho para a prosa. Oi, boa noite. Boa noite. Deixa o microfone, a tela. Diga, Márcia. Eu gostei bastante da aula e essa questão de perdoar de 70 vezes 7 é muito, muito difícil. Estou falando uma experiência pessoal. Claro que é. Para todos nós. Às vezes, a vida traz pessoas que é difícil você conviver, por mais que você queira, mas às vezes não depende só de você, depende do outro. E a gente não consegue mudar o outro, né? Eu ainda tenho muito que trabalhar, consegui perdoar uma vez e levei na cara de novo. Não importa, então, reze. É difícil. Então, acho que a oração, quem sabe, né? Ajude. Reze por você. Mas sabe o que eu, com as aulas, né, do ano passado, enfim, é meu 3º ano já, né? E com as aulas, sabe o que é o meu receio? Que eu não gostaria, e eu acho que pode acontecer,
na próxima encarnação de novo esse desafio. Eu falei, não. Ah, não tenha dúvida. Enquanto você não corrigir, não tenha dúvida, minha querida. Mas às vezes a gente tem que corrigir, né? Mas, enfim, Começa rezando, Márcia. Nós somos muito imperfeitos. Começa pedindo ajuda para você. Esse é o primeiro passo. Porque nós sozinhos não conseguimos mesmo. Somos muito imperfeitos. Sabe uma coisa interessante, quando a gente fala do perdão, a gente sempre, assim, de pronto, a gente coloca como a gente tendo que perdoar. A gente não merece perdão? Quantas situações a gente merece perdão? E aí a nossa posição vai mudar, né? Aí a nossa posição vai mudar. Fala assim, nossa, mas, pô, vai, me perdoa. Aí o outro, não está dando. Então, esse lance do perdão, toda vez que vem essa lição, às vezes no meu evangelho, eu vejo, eu não posso me achar que eu sou vítima. Eu faço alguma coisa para os outros também. Eu sou boazinha? Eu posso sou uma ser, graça, mas eu não por sou isso que eu estou aqui na Terra. Eu sou uma graça. Então, mas eu não. Então, ou seja, né, a gente assim, sempre se coloca numa posição, eu tô aqui no patamar, acima, e o que eu tenho que perdoar está aqui embaixo. Não, está todo mundo ali igual. Então, se eu consigo olhar dessa maneira, eu já consigo, viu, Márcia? Olhar o outro assim, pô, tudo bem, o outro é uma criatura que, pelo amor dos meus filhinhos, não é fácil. E eu? Não, mas eu acho também que se a gente está aqui tem um motivo, né? E eu acho que deve ter feito alguma coisa muito grave aí, professor. Estamos na Terra, no mesmo barquinho, e se a gente não gritar socorro para Jesus, nós vamos afundar. Verdade, eu também acho. Mas assim, a sensação que eu tenho é que, pelo menos, eu tentei. Só que a gente sabe, a tentativa só não é válida, né? Não. Mas tenta de novo, vamos ver. Mas você já está no bom caminho, você está estudando, já é uma grande coisa. Agora, abre o teu coração. Não adianta abrir a mente, é o coração que a gente precisa abrir. Exatamente. E sabe, coração. Eu acho que o lance do perdão, ele está mais ligado no lance de você compreender a situação, né? Então, o outro pisou na bola, fez alguma coisa que te chateou 300 vezes. Então, analise essas 300 vezes separadamente para ver se você não consegue compreender que se, de repente, dessas 300, 150 você foi culpada. Sempre. Por alguma situação. Né? Sempre. Não olhando, de repente, numa outra encarnação. Olhando nessa. Essa. Né? Olhando essa nessa. Aqui. Né? Então, às vezes, o que foi falado mesmo na aula, às vezes a maneira que a gente fala, né? Pedindo, quisitando. O nosso olhar, a nossa intenção fica latente. A postura, né? A postura, ela diz muito, né? Então, de repente, vai o nosso orgulho ali meio infiltrado, vai o nosso egoísmo lá também meio infiltrado. Exato. Então, a gente tem que entender que nós somos criaturas que merecemos perdão, primeiro, né? Então, eu mereço que as pessoas me perdoem, por isso aquilo eu não vou falar, né? Porque eu não vou me queimar. Pelo amor de Deus, não se compromete. Então, ou seja, eu preciso que as pessoas me perdoem, muitas vezes, inúmeras vezes, várias vezes. E aí, como é que eu vou agir? Então, eu acho que o primeiro olhar tem que ser sempre esse, né? Então, se eu olho dessa maneira, o meu orgulho já vai caindo. Meu egoísmo já vai ficando lá embaixo, já vai, nossa Senhora! Né? Vou então, pegando aquela borrachinha branca e vou apagando um pouquinho do orgulho, um pouquinho do egoísmo, eu vou apagando. Exatamente. Então, eu acho que é por aí. E não é fácil, não é fácil. Por isso que Deus nos deu várias encarnações. Mas o importante é eu pegar essa situação e dar conta nessa. Porque o que a Márcia falou, vai vir. Isso é certo, né? Então, você fala assim, não, tudo bem. Vai amanhecer. Eu tenho uns 10 pessoas que eu tenho que perdoar, né?
Aí falou assim, tudo bem, então eu vou perdoar 5, e aí 5 eu deixo para a próxima encarnação. A cara da Márcia. Não chora exatamente não, essa, Márcia. Vai fazendo um pouquinho, só um pouquinho, né? Vai tirando e tal. Não, gente, não é fácil, não é mole, assim, não. Não é fácil. Eu acho que não é só você relatou uma situação, mas todos nós estamos aqui, todos juntos, né? No mesmo barquinho, né? E não é um transatlântico, não, né? É um barquinho de remo ainda. É uma canoa que pode estar furada. Então, estamos juntos, viu? Estamos juntos. E o importante é se apoiar, né? É não falar assim, nossa, mas que criatura infeliz que eu sou. Não, eu tô na luta, né? Então, eu vou lutar, eu vou conseguir. Amanhã, pode ser que eu não resolva amanhã, mas eu vou resolvendo, né? Então, eu acho que é por aí, eu vou resolvendo. E aí a gente consegue. Eu acho que é melhor a gente não deixar para amanhã, não, viu, gente? É melhor a gente começar a pensar hoje, depois da aula, o que eu posso fazendo já, entendeu? A gente está brincando com isso porque é um assunto difícil da gente engolir. Todos nós, ao longo da vida, passamos por situações que não são simples, né? Ou por falta de entendimento nosso, ou das pessoas com as quais convivemos. Não é fácil. Mas se a gente não começar agora, vai continuar ficando difícil e cada vez mais difícil. Então, aproveitem para refletir no que a gente conversou hoje na aula. Pensem em... Tem um mentor de um trabalho nosso que pediu que eu frisasse sempre que eu pudesse esse assunto. Agora é o momento de eu frisar. A nossa conexão com o Pai é a prece. É o nosso momento mais valoroso. É o momento mais importante do nosso dia. É o momento mais importante da nossa vida. Fazer desta conexão uma conexão de amor não tem como dar errado. Eu não vou resolver todos os problemas nessa vida? Provavelmente não vou. Mas esse meu esforço por mudar, por buscar ajuda, vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Nós precisamos evangelizar o nosso coração, para que o nosso coração olhe nos olhos de Jesus e sinta o coração de Jesus. É fácil? Isso é muito fácil. Basta a gente querer. Ele está à nossa espera. Ele espera que a gente o chame. Ele espera que a gente o chame. Lembra quando a gente viu na Bíblia aquela história dos apóstolos no barco e veio a tempestade e Jesus dormia tranquilamente no barco? Vou usar o exemplo do barco de novo. Se eu não acordar Jesus, eu sozinho não consigo dominar a tempestade. Então eu preciso chamar ele. Cara, pelo amor de Deus, me socorre. Estou aqui, olha para mim. É isso que a gente tem que fazer todos os dias. Porque cada dia é uma luta. Cada dia a gente tenta esconder da gente mesmo as coisas que a gente precisa mudar. Ou você acha que é fácil olhar para dentro de você e falar, nossa, e a coisa feia, hein, filha? Pelo amor de Deus. Você já fez até o aprendiz do evangelho e ainda está fazendo essas coisinhas bem. Ainda me vejo fazendo arte. Então, não é fácil, não. Não é fácil, não. Nós somos imperfeitos e estamos na Terra, porque somos todos iguaizinhos, como a Luzia falou. Nenhum de nós é melhor do que o outro. Estamos no mesmo barco. O que eu e a Luzia estamos fazendo aqui é compartilhar com vocês o que a gente já aprendeu. E só. Nada além disso. Então, pensem muito sobre o que a gente falou hoje. É muito importante para cada um de nós. Espero que a aula tenha contribuído para ajudá-los de alguma maneira. É isso. Quem vai fazer as vibrações e quem vai fazer a prece final? Quero candidatos. Eu posso fazer a prece final. Obrigada, Cris. Imagina. Ai, adoro ganhar coração. Manda coração. Amei, amei, amei. Vou mandar também. Espera aí.
Adoro coração. Eu tenho coração em tudo quanto é coisa, gente. Tem agora as vibrações. Quem vai fazer as vibrações para nós? Vamos Bem lá, bonitinho. vamos lá. Doar Sabe que... muito amor. Quem vai doar muito amor para a humanidade? Quem está com Acho uma que dose você... extra aí de amor que possa Acho que doar. você é eu mesma, viu, Pro? Acho que você é eu mesma. A Lourdes? Não. Sim, pode fazer. A Lourdes bom. hoje, olha, dupla, hein? Beleza, dupla da Lourdes e hoje. Cris. Vamos lá. Vamos, Lu. Então, vou encerrando a aula de hoje, tá? Agradeço a Deus, nosso Pai, por esta aula, pelo nosso encontro tão gostoso de toda semana, pela contribuição de vocês que ajuda a aula a ficar perfeita, que ajuda a aula a ficar gostosa, que ajuda a aula a ficar mais rica. Obrigada a cada um de vocês por tudo que vocês ofereceram na aula de hoje e ainda vão oferecer até o final. Obrigada, Luzia, pela companhia, pelo carinho, pelo empenho, pela participação. Obrigada a Deus por mais esse encontro. E assim, com o meu coração cheio de amor e de gratidão, vamos envolvendo a Lourdes, que fará por nós as vibrações, e a Cris, que encerrará a nossa aula com a prece. Que assim seja. Vamos vibrar por todos os doentes, por todos os que estão passando fome, necessidades básicas. Vamos vibrar pelos russos, vamos vibrar pelos ucranianos, pelo mundo inteiro. Vamos vibrar pela paz, para que essa guerra cesse o mais rápido possível. Vamos vibrar pelas nossas queridas orientadoras, para que elas continuem firmes, sempre trazendo os bons ensinamentos para nós. Vamos vibrar por todos os espíritos, para que sempre nos orientem no caminho do bem, que tragam até nós a mensagem de nosso Deus, nosso Criador, e nosso governador Jesus. Vamos vibrar pela nossa casa, pela casa de todos nós aqui reunidos, né? Para que tenhamos bastante paz, harmonia e que a gente consiga colocar todos esses ensinamentos que a gente já conhecia, com toda certeza, mas que veio aclarar, né, mais em nosso coração, né, que a gente coloque tudo isso em prática, a começar em nossa casa, junto de nossos mais próximos, né, de nossos familiares, para que a gente leve para fora de nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, que a gente consiga amar ao próximo como a nós mesmos, assim como Jesus nos ensinou. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos continuar nessa emanação de paz e levar nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus e agradecer por mais essa noite, por nossas orientadoras, por tanto ensinamento. E que possamos, a cada dia, colocarmos em prática, fazermos a nossa reforma íntima, aos pouquinhos, para que possamos também ter a empatia com o nosso próximo e cuidarmos de nós mesmos. E agradecer e pedir muitas vibrações também por essa guerra que tanto nos faz pensar também, refletirmos que, na verdade, somos um grãozinho de areia e realmente não iremos levar nada daqui, somente esses ensinamentos, e agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa noite, por todos nós estarmos aqui todas reunidas, né, todos reunidos, e que possamos ter uma semana abençoada. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.
Olha, só Graças a antes de Deus. terminar, só um minutinho, eu já vou deixar meio combinado para a semana que vem, essas pessoas que vão nos colaborar no final, pode ser? Pode. Então, vou escolher. Cadê? Olha, eu vou começar a chamar quem está escondido, hein? Eu falei. Assim. Ai, que medo! Ai, que medo! Ainda bem que eu estou aqui. Bom, essa semana, então, foi a Lourdes que ajudou, né? Tanto E a Cris. E a Cris. Então, elas estão dispensadas na próxima semana. Então, eu vou fazer que nem o que a Lourdes fez hoje. Então, a pessoa que vai fazer a leitura da harmonização, ela faz as vibrações. Pode ser, Yara? Pode. Então, tá. Então, tem algum voluntário? Eu vou meio que... Eu posso fazer, Luzia. Tatiane. Então, a semana que vem é a Tatiane Cristina ou a Tatiane Cecília, né? Isso. Beleza. Então, a Tatiane Cecília, ela faz a harmonização, dá um pitaco, né? Você fala o que você entendeu e faz as vibrações. E a prece final, tem alguma... Márcia, quer encarar aí, Márcia? Pode ser, Márcia? É, a Márcia. Ela estava com um olhar, me chama, me chama. A Gisele também estava se oferecendo. Desculpa aí, Márcia. Olha, Pro, a Gisele também se ofereceu. Está se oferecendo. Ah, a Gisele se ofereceu? Então, podemos dividir um pouquinho mais. Uma faz a harmonização, outra faz a vibração e a outra prece final. Isso. Então, a Gisele, a Tatiane faz a harmonização, a Márcia, com esse olhar de pidona que eu achei que era e não era, vai fazer as vibrações e a Gisele faz a prece final. Tudo bem? Beleza. A gente tá combinando assim, a gente está conversando, mas, logicamente, vocês fiquem à vontade para falar que, de repente, que eu não quero, eu estou assim e tal. Mas o importante é que a gente faça. A gente não faz prece em casa de vibração? Então, fica de boa para fazer. Né? Então, tá. Então, Tatiane, Cristina, a Márcia e a Gisele. Beleza, vou deixar anotado. Cecília. Tatiane e Cecília. A Nunes está de folga essa semana, viu, Nunes? Tatiana Nunes está de folga. Sou eu. Estou aqui. Então, tá bom, minhas queridas. Obrigada, viu, gente?